Graças a paz. Hoje está gravando esse vídeo falando a respeito de como identificar um falso profeta. Primeiro a gente tem que entender o que é um profeta. Quais as características de um profeta, o que é um profeta verdadeiro, para poder assim identificar um profeta falso. Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 7, pelos frutos a gente conhece o verdadeiro ou o falso profeta. E quais são esses frutos? Esses frutos não são financeiros, não é esses tipos de fruto que Jesus está se referindo, mas ao fruto espiritual. Não se resume a sentimentos ou a comportamentos ou bens materiais, mas é num âmbito muito mais profundo, é um âmbito espiritual esses frutos. Não quer dizer que necessariamente todo mundo que tem dinheiro é falso profeta, ou que tem um carro bom é um falso profeta. Não. Mas não é esse tipo de fruto que a Bíblia trata. Eu fiz um comparativo entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. Primeiro de tudo, o profeta é aquele que proclama o Evangelho, aquele que trabalha para Cristo, que trabalha para Deus, para a glória de Deus. Isso é o trabalho de um profeta. É alguém que traz a mensagem de Deus. E essa mensagem que ele traz é sempre acompanhada, é sempre contra a idolatria. O profeta, ele luta contra a idolatria. O profeta, ele luta contra o pecado. O profeta, ele luta a favor do arrependimento. O profeta, ele prega a fé, ele prega a graça, ele prega a salvação em Cristo Jesus. Isso é o que um profeta faz. O profeta não se resume a alguém que diz ter visto um anjo ou que Jesus apareceu para ele. A gente tem que entender que profeta não é só quem tem visões a respeito de um futuro. Tá? Profetas é aquele que traz à luz as revelações que Cristo já fez, as revelações que o Espírito Santo já iluminou homens nesse mundo e trouxe para nós, que é a Bíblia. Ele traz a luz das Escrituras, ele prega o que está nela. Vou ler aqui para vocês, vou estar falando a respeito desse comparação entre o profeta verdadeiro e o profeta falso. O profeta verdadeiro, ele prega o Evangelho por completo e crê nele, vive ele. O falso profeta, ele usa a Bíblia como um auxílio para suas convicções, ou seja, ele usa textos isolados, fora de contexto, para sustentar aquilo que ele já acredita. O falso profeta, ele trabalha dessa maneira. Enquanto o verdadeiro profeta, ele prega o arrependimento, diz que devemos crer em Jesus Cristo, que Jesus Cristo está voltando, que é preciso nos arrependermos dos nossos pecados e crermos nele e no seu sacrifício para a nossa salvação. Jesus é amor, mas também é justiça. O profeta verdadeiro, ele não separa, não prega só o amor de Cristo ou só a justiça, de forma para criar um medo, um pânico e trazer as pessoas para ele. O profeta, ele não trabalha trazendo as pessoas para ele trabalha levando as pessoas para Cristo. Esse é o trabalho do verdadeiro profeta. Ele prega o amor da mesma maneira que prega a justiça. Ele mostra o pecado, apresenta que o pecado que a humanidade tem, que os seres humanos têm, os seres humanos estão em pecado, e a carência que tem da glória de Deus, e mostra o meio que temos de nos reconciliar com Deus, de nos reconciliar com o Pai, que é através de Jesus Cristo. Esse é o trabalho de um profeta. E lutar contra a idolatria. A idolatria não é só de imagens, não pense que é só isso, idolatria. Idolatria é muito mais do que isso. É muito mais profundo. Muitas vezes a gente idolatra o dinheiro, idolatra nós mesmos, nossa carne, o nosso próprio querer. Isso é idolatria. O falso profeta, ele te aceita do jeito que tu é, como tu é, e tu não precisa mudar. Não precisa te arrepender dos teus pecados. O que tu fez está feito, não precisa te arrepender. É isso que um falso profeta prega. Tu não precisa te arrepender, mas que tu precisa mudar para te ser uma pessoa melhor. O falso profeta, ele prega o aqui e o agora. Ele prega coisas para tua carne, para tua vida, para o teu momento. Ele busca a tua mudança, algo que pode te ajudar, uma mudança mais comportamental, uma mudança mais terrena. De certa forma,
te dá uma falsa sensação de estar no caminho certo. Parece evangelho, mas não é evangelho, tá? O verdadeiro profeta, ele está preocupado com a salvação da sua alma. Ele está preocupado em sua conversão, no seu arrependimento. Ele está preocupado em agradar a Deus. O falso profeta está preocupado em si mesmo, em agradar a homens e fazer você se sentir bem em sua mudança comportamental. Não se preocupa com o juízo de Deus. Não crê na inerrância e na inspiração bíblica. Usa de misticismo, agrega objetos ou ritos para te sentir que está protegido ou te prender a ele. Busca salvação por obras, acreditam na evolução espiritual, onde a cada degrau lhe é revelado algo novo, uma nova e maior compreensão, estando assim em um nível superior de espiritualidade. Cuidado, aonde diz que tu vai evoluir tua alma. Cuidado, o evangelho não é gnosticismo, não é misticismo. Tu não precisa evoluir da onde tu tá. Tu precisa retroceder da onde tu tá, dobrar teu joelho, te arrepender e estar em Cristo, tá? É isso que o evangelho verdadeiro faz. O evangelho verdadeiro, ele não remenda, tá? Ele desmancha o velho homem e ergue um novo. Jesus diz que é preciso nascer de novo, é preciso morrer para o mundo e nascer para Cristo, é preciso morrer. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é o verdadeiro evangelho. O falso evangelho, ele é cheio de remendos. Ele deixa tu como tu tá, ele não mexe na tua casca, ele quer deixar tudo do jeitinho que tu tá e dar uma melhorada. É isso que o falso evangelho faz. É isso que o falso profeta trabalha. Tá bom? O falso profeta não está preocupado com ganhar almas, mas em conquistar mais pessoas. Para conquistar mais pessoas, para satisfazer seu próprio ego, para lhe dar mais poder para ele, para trazer mais dinheiro muitas vezes. E o falso profeta, as suas palavras, elas são doces e nos confortam, porque não confronta o nosso pecado. Ela não nos confronta, ela nos conforta, a palavra do falso profeta, mas não nos salva. Eles costumam ignorar ou até retirar ou descontextualizar passagens bíblicas que mostram o pecado ou a divindade de Jesus. Muitos falsos profetas diminuem a divindade de Jesus, colocam Jesus num patamar mais baixo e nos dão ele simplesmente como um simples amuleto. É um exemplo que a gente deve seguir, mas a salvação não é por ele, mas por nós. Ele não coloca Jesus como cabeça. É isso que o falso evangelho faz. Eles tentam minimizar o pecado a um nível insignificante, que, se comparado a um outro pecado de uma outra pessoa, ou uma outra atitude que tu viria a ter melhor, de bondade, possa suprir esse pecado que tu já cometeu. É isso que o falso evangelho faz. Ele busca por satisfazer ou por pagar esses pecados que tu já cometeu através de uma boa ação ou de uma atitude melhor, de mudar seu comportamento, se tornar uma pessoa melhor, para essa prática compensar aquele pecado que tu já cometeu. O verdadeiro evangelho, ele não age assim, ele não trabalha com remendos, como eu já falei. Ele arrebenta tu por dentro, ele desmancha aquele orgulho que tu tem e te coloca lá embaixo mesmo, para te saber que tu não é capaz de te salvar. Quando tu tá morto, tu tá ali, ele te coloca lá embaixo, aí ele vem e te levanta com o sangue de Cristo, te levanta com o Senhor e Salvador da tua alma. É nele que a gente tem que se apoiar, não nesses falsos evangelhos, não em si mesmo, não na salvação por suas obras, mas pela obra redentora que Cristo fez na cruz. Esse é o evangelho verdadeiro. O falso profeta, ele tenta minimizar o amor a um sentimento. Não distingue liberdade de libertinagem.
tratam o amor simplesmente como um sentimento geral, um sentimento individual e geral. Ou seja, o que tu sente por alguém ou por algo, ou o que passa dentro do teu coração é o que é certo. É isso que eles pregam. Eles botam a confiança em ti mesmo e não em Deus. Deus diz pra gente não confiar em nós mesmos, que nosso coração é enganoso, tá? Mas o falso evangelho diz pra gente confiar em nós mesmos. O falso profeta diz isso. Cuidado, o falso profeta não é só aquele que tenta adivinhar um futuro e erra. O falso profeta é aquele que te desvia do caminho estreito. É aquele que te leva para o caminho largo. É aquele que te conduz na estrada larga, mas que te leva para a perdição. O profeta verdadeiro, ele procura te manter no caminho certo, no caminho estreito, que conduz à porta apertada. O verdadeiro profeta, ele luta contra a idolatria que há no coração do homem. Enquanto o falso profeta, ele alimenta o ídolo que o homem tem, o ídolo que o homem criou, que muitas vezes é ele mesmo. O falso profeta também é aquele que agrega aos seus próprios ensinamentos ou os coloca como o próprio Cristo. Ele se coloca muitas vezes como o próprio Cristo. Tomar cuidado com aqueles que se intitulam Cristos, com aqueles que se intitulam enviados de Deus. Cuidado, os falsos profetas então estão em todas as partes. Os falsos profetas estão em todas as religiões. O falso profeta é sempre bem aceito, pois não busca mostrar, à luz das Escrituras, os seus pecados, para te convencer que você está seguindo um caminho mau. Pelo contrário, apresenta um evangelho suave, sem renúncia, sem compromisso e cheio de frases de efeito e motivacional. Isso pode parecer bom, pode ser atraente, mas não é um evangelho. Não é o evangelho da graça, não é o evangelho de Cristo. O diabo quer te manter inerte em um limbo, estagnado, mas a nossa alma, ela carece de Deus. Ela busca Ele o tempo todo. Mas isso não quer dizer que a gente vai encontrar Deus em todas as religiões ou em todos os cantos. O diabo sabe disso. E ele tenta sempre nos afastar da verdade, fazendo com que a gente se distraia com o falso evangelho, se distraia com entretenimentos, se distraia com desejos da carne e com um evangelho doce que não confronta o pecado e que não nos leva a Cristo. De um lado, o profeta verdadeiro, aquele que luta contra a idolatria, que apresenta Cristo, que conduz o caminho estreito, que te apresenta o caminho estreito, que conduz à salvação, e que quer mostrar que tu tem que negar a si mesmo e se arrepender de seus pecados. E do outro lado temos o falso profeta que não crê na Bíblia, que não crê na palavra de Deus, que não crê em Cristo, que adoça o evangelho e que está mais preocupado em agradar homens, está mais preocupado em te fazer se sentir bem do que com a salvação da tua alma. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira a compreender melhor a respeito disso. E ore, peça a Deus direção, leia e medite na palavra, orar, conversar com Deus, pensar no que a palavra te falou, sabe? Isso é meditar na palavra, é ler, assimilar aquele texto. Quando a gente fala meditar, tá falando nesse sentido, não tá falando de tu fazer yoga. Então, por favor, entenda, leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, divinamente inspirada, é o que vai te ajudar a não ser enganado. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.